Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física do primeiro ano. Na aula de hoje, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos com o tema queda livre. Vamos para a nossa aula. O nosso roteiro, conteúdo, queda livre, material didático. Temos esse vídeo e o livro didático na página 64. Atividades de hoje, da semana, leitura do livro, assistir o vídeo e eu estarei deixando alguns exemplos para vocês praticarem, ok? De início, vamos compreender aqui o que é a queda livre e como ela ocorre. Como o próprio nome já diz, a queda livre é quando eu tenho um objeto nas proximidades terrestres que, devido à gravidade, o que é que acontece com qualquer objeto que a gente abandona? Ele cai. Alguns estudos levaram à conclusão de que dois corpos abandonados simultaneamente, ao mesmo tempo e da mesma altura, no vácuo ou livre da resistência do ar, chegam ao solo no mesmo instante, ou seja, no mesmo tempo. O que é que acontece? Durante muito tempo acreditava-se o seguinte: se deixássemos cair dois objetos, o corpo de maior peso, de maior massa, chegaria primeiro ao solo. Isso aqui foi tema de constantes estudos de Galileu Galilei. Até que ele subiu na Torre de Pisa, lá na Itália, aquela torrezinha lá que é um pouco torta, né? Acredito que vocês já ouviram falar, e começou a soltar alguns objetos lá de cima da torre. E ele percebeu o seguinte, que não era o peso que fazia com que esses objetos chegassem mais rápido ou mais devagar no chão. Ele observou que tinha alguma força que fazia com que esses objetos caíssem, ou seja, essa força que a gente já conhece é o quê? É a gravidade. Qualquer objeto que nós deixarmos cair, ele cai por causa da gravidade. Logo, pensou-se o quê? Que devido à resistência do ar, alguns objetos demoravam mais cair. Logo, se não houvesse a resistência do ar, qualquer dois objetos abandonados da mesma altura chegariam ao solo ao mesmo tempo. Então, a queda livre, ela é livre da resistência do ar. Esse movimento, conhecido como queda livre, ele é livre da resistência do ar. Ele ocorre em uma trajetória retilínea, em linha reta, e vertical, ou seja, de cima para baixo. Algumas características aqui do movimento de queda livre. Quanto maior o tempo de queda, ou a altura, maior será o quê? A velocidade do objeto ao cair. Importante também nós sabemos o seguinte, que a velocidade inicial do objeto em queda livre, ela é igual a 0 metros por segundo. Isso aqui, gente, é sempre. Sempre que estamos trabalhando queda livre, a velocidade inicial do objeto é zero. Torna até nossos cálculos mais simples, vocês vão ver isso aí, ok? A aceleração no movimento de queda livre, ela é constante, ou seja, ela não muda. E a aceleração, ela vai ser a própria gravidade, que nas proximidades da Terra, ela vale 9,80665 metros por segundo ao quadrado, ok? A aceleração da gravidade, ela vale isso. Mas, para nossos estudos, nós vamos aproximar esse valor para quanto? Para 10 metros por segundo ao quadrado. Observem, nós sabemos aqui duas características importantes da queda livre. Velocidade inicial é sempre zero e a aceleração é a gravidade, que sempre vai valer 10, ok? Vai facilitar bastante os nossos cálculos. Como o movimento de queda livre?
ocorre com aceleração constante, nós vamos utilizar a mesma função que a gente já utilizou. Vocês estão lembrados? Ó? V é igual VI mais A vezes T. O V, só para nós lembrarmos, é a velocidade final em metros por segundo. O VI é a velocidade inicial. Como eu tenho um movimento de queda livre, essa velocidade inicial ela sempre é quem? Sempre é zero. 0 metros por segundo. O valor do A é a aceleração, então lembrado quanto é que vale? Como é a gravidade, sempre vai valer 10 metros por segundo ao quadrado. E o T é o tempo que dado em segundos. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro está dizendo o seguinte: um atleta salta da plataforma de uma piscina, descrevendo um movimento de queda livre. Opa, eu tenho aqui um movimento de queda livre. Logo, é livre da resistência do ar. Sabendo que sua velocidade inicial era zero, movimento de queda livre, velocidade inicial sempre é zero, e o tempo foi de 1 segundo. Determine a velocidade final desse atleta ao atingir a água. Aí eu coloquei aqui, o dados, a aceleração é 10. O que é que acontece? Esse atleta, ele pulou da plataforma em um movimento de queda livre. A velocidade inicial é zero, ele demorou 1 segundo para cair na água, a aceleração dele é 10, porque é da gravidade, nós vamos ter que saber qual era a velocidade dele ao atingir a água. Retirando aqui os dados da questão. Velocidade final nós não sabemos, né? Vamos calcular. Velocidade inicial sempre vai ser zero. A aceleração sempre vai ser 10. E o tempo, nesse caso, é 1 segundo. Vamos substituir isso aqui na nossa fórmula. V é igual a VI mais A vezes T. V vai ser igual. Quem é o VI? É zero. Quem é o valor da aceleração? É 10. Quem é o tempo? 1 segundo. 10 vezes 1. Resolvendo primeiro a multiplicação. V é igual. Baixei o zero. 10 vezes 1 é 10. 0 mais 10 eu tenho 10. Logo, a velocidade desse atleta ao atingir a água é 10 metros por segundo. Ok? Vamos aqui para o exemplo 2. Um garoto na sacada de seu apartamento deixa cair um biscoito. Aí eu coloquei aqui, ó, velocidade inicial é zero, sempre, né? Ele observou que o biscoito levou 2 segundos, aliás, 2,5 segundos para atingir o chão. Logo, o tempo de queda foi quanto? 2,5. Desprezando a resistência do ar e adotando a aceleração, né, como 10, porque é a gravidade, nós vamos determinar a velocidade do biscoito ao atingir o chão. Mesma coisa, ó. Velocidade final nós não sabemos, velocidade inicial sempre é zero, aceleração sempre é 10 e o tempo nesse caso é 2,5. Vamos substituir na fórmula. V é igual VI mais A vezes o T. V é igual velocidade inicial zero, aceleração 10 e o tempo 2,5. Observem, ó, que sempre no movimento de queda livre, a velocidade é zero e a aceleração é 10. Logo, é bem simples, né? Ó. Velocidade vai ser igual, baixei o zero, né? Conservei, 10 vezes 2,5, eu tenho 25. 0 mais 25, 25 metros por segundo, ou seja, o biscoito atingiu o solo, né, o chão, com a velocidade de 25 metros por segundo. A aula de hoje era só para a gente ver isso, que era como é que ocorre o movimento de queda livre. Sempre vocês lembrem, velocidade inicial no movimento de queda livre é zero. A aceleração é da gravidade, que é 10, ok? Como é que esse movimento ocorre? Numa trajetória retilínea, ou seja, em linha reta, e vertical, porque é de cima para baixo. Se restar alguma dúvida, assista novamente o vídeo. Esses exemplos estão bem simples de se resolver, ok? Deixei 2 exemplos lá no Google Classroom, que é a nossa atividade da semana. Vejam lá e respondam
e entreguem de acordo com as instruções. Por hoje era só isso, bons estudos e até breve.